As reflexões de hoje serão sobre o tema A Mensagem de Jesus em Nossas Vidas. Com votos de muita paz, convidamos neste momento Gustavo Silveira. Seja bem-vindo, Gustavo. Jesus te ilumine e bom trabalho. Obrigado, querida Marlene. Obrigado pela leitura. Maria Dolores, sempre extraordinária. Obrigado a Samanta, ao querido Barreto, pelo convite, pela oportunidade de aqui estarmos. Cumprimento a todos que estão presencialmente no centro, no grupo, e também nos acompanhando aqui pela internet, pelas transmissões, rogando sempre a Jesus, nosso divino amigo e mestre, que se faça presente, não somente hoje, que é o seu Natal, que nós escolhemos para comemorar o seu Natal, mas igualmente nos dias a se desdobrar nessa trajetória extraordinária que é a vida terrena. O nosso tema, a mensagem de Jesus em nossas vidas, nos pede uma reflexão muito particular, a fim de que a gente possa verdadeiramente se nutrir desse pão da vida, que é o Evangelho, que é a mensagem de Deus personificada, exemplificada e ensinada por Jesus. Para começo de conversa, eu vou pedir licença para me servir de uma reflexão muito oportuna, feita pelo querido Haroldo Dutra, em uma palestra em Feira de Santana. Uma reflexão que nos cabe aqui, a fim de que nós compreendamos a necessidade do tema da noite. A questão é, se nós dissemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, se nós dissemos que o Espiritismo, que o Consolador Prometido vem reviver a mensagem do Cristo, há uma pergunta a ser respondida. Quando foi que ele morreu? Se o Espiritismo renasce, revive, traz de volta a mensagem do Cristo, quando foi que ela se perdeu? Quando foi que ela pereceu? Essa é uma reflexão importante, porque quando nós voltamos ao cristianismo primitivo, nós enxergamos um cristianismo bem vivo mesmo. Um cristianismo com Jesus atuante, com Jesus presente. Paulo de Tarso tem tanta a certeza, a confiança da presença de Jesus na vida dele, que, por exemplo, ao final do capítulo 8 da segunda parte do livro Paulo e Estevão, Paulo vai dizer da ação do Cristo na vida dele, para Lucas. A ponto de ele dizer assim, tudo o que ele fez, na verdade, foi graça do Cristo, que lhe ofertou as oportunidades, os recursos, as companhias, as presenças, as direções. Quando nós vemos, por exemplo, um Simão Pedro a conduzir ali à casa do caminho, um Estevão fazendo uma pregação, nós vemos que todos eles têm a exata noção e a certeza e a confiança de que Jesus está ali. Não obstante, sem o corpo físico. Mas ele está ali. Nos parece, portanto, que nós perdemos a essência do cristianismo quando a gente se desconectou desse Cristo vivo. Desse Cristo vivo. Há um livro muito profundo e difícil até, mas extremamente importante, chamado A Esquina de Pedra, do nosso querido Wallace Leal Rodrigues, e que eu peço desculpas para contar a última página. Mas é um diálogo
entre duas pessoas ali sobre o concílio que se estabeleceria dentro em breve. E ali a orientação para a encarnada, né? A orientação é de que o cristianismo se perderia, pelo menos durante algum tempo, e que se veria então desdobrar-se coisas terríveis, difíceis mesmo de apreciar. E aí então se fala do surgimento da igreja. A igreja é a instituição, a igreja que se formou ali com essa visão dos dogmas, dos cultos, dos ritos, que na verdade é uma fusão. O Império Romano, não podendo combater o cristianismo que se alastrava, decidiu unir-se a ele, deturpando-o na sua essência, o que na verdade está grafado no livro de história. Então é um diálogo muito, muito profundo, porque uma moça pergunta assim à outra: mas você será católica? Veja, aqui nós estamos falando dos tempos remotos, não criticando essa ou aquela denominação religiosa, mas nos tempos lá do surgimento mesmo da coisa que, de fato, ocorreram deturpações significativas. E aí, uma pergunta: e você será católica? Ela diz: não, prosseguirei sendo cristã. Porque os dogmas sobre a essência e a natureza do Cristo, sobre a necessidade de rituais, incompatíveis com a mensagem de Jesus, deturpariam e desvinculariam o cristão do Cristo. O cristão do Cristo. Então, nos parece mesmo que, como nosso Haroldo disse, o cristianismo morreu quando a gente transformou Jesus em um símbolo religioso. E esse símbolo era a cruz. O cristianismo morreu quando nós estabelecemos como símbolo essencial Jesus na cruz, sem notar que o final dos evangelhos não é a cruz. Nenhum evangelho para na cruz. Nenhum evangelho para na cruz. Antes, o final dos evangelhos sempre é um Jesus de volta, vivo, atuante. Portanto, quando nós dissemos que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é porque ele tira Jesus da cruz e traz ele de volta para a minha vida. Porque se isso não acontecer, talvez eu vou passar a encarnação inteira pensando que estou cumprindo algo importante e, na verdade, talvez esteja perdendo a maior tarefa que cada um de nós tem, que é essa reconexão dos nossos corações com o do Mestre. Jesus está vivo. Emmanuel tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele inicia dizendo assim: grande erro supor que o Divino Mestre houvesse terminado o serviço ativo no Calvário. Jesus prossegue caminhando em todas as direções do globo. Seu Evangelho Redentor vai triunfando, palmo a palmo, no terreno dos corações. Falando então dessa ação incessante de um Cristo que não para, de um Cristo que prossegue fazendo, trabalhando, construindo. Então é preciso tirar Jesus da cruz, o que, aliás, nos parece ser também a missão do próprio benfeitor Emmanuel. Enquanto Públio Lentulus não tendo impedido a crucificação, podendo fazê-lo, vem o benfeitor Emmanuel para tirar Jesus da cruz. Jesus é um mestre vivo, ele mesmo vai dizer, também no Caminho, Verdade e Vida. Jesus não é um símbolo legionário, é um mestre.
vivo. É um mestre vivo. Então, a gente percebe que a maior dificuldade, não só dos espíritas, mas de cristãos de um modo geral, é perceber que Jesus não é uma figura a ser adorada. Jesus é um modelo a ser interiorizado, a ser copiado, a ser seguido. Então é preciso tirar esse Jesus da cruz. Muitas pessoas, quando nós vamos falar de Jesus, elas pensam em religião. E aí a gente se lembra das primeiras páginas do livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel vai narrar a ação de Jesus na formação do globo. Mas, nossa, meu Deus. Um espírito que coordenou a formação do globo terrestre, hoje, para muitos, é um símbolo religioso. Como se fosse possível separar uma coisa da outra. Como se fosse possível dizer assim, não, com Jesus é dentro da igreja, dentro do centro espírita. Fora, não tem isso. Aliás, de novo, no Caminho, Verdade e Vida, lá agora no prefácio, Emmanuel dirá: Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Porque, em verdade, a mensagem de Jesus é uma mensagem de vida. É uma mensagem que veio mudar a minha e a sua vida. Não converter num símbolo incessante de adoração como se salvação fosse algo a ser barganhado. Mas antes, num símbolo, num modelo de vida. Porque quando nós dizemos que Jesus é guia e modelo, nós não estamos só dizendo que Jesus é o Senhor dos nossos destinos, a conduzir-nos os passos, e também o ponto final a ser copiado. Jesus é um modelo integral. E nesse sentido, ele é também um modelo de vida, o melhor jeito de viver. Portanto, é o jeito que Jesus viveu. Então, percebendo isso, que é preciso entender um Jesus vivo, um Jesus atuante, um Jesus que me orienta, é que nós gostaríamos de ler um texto psicografado pelo nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, ditado por Irmão X. Texto um pouco longo, eu diria. Nós vamos fazer a leitura inteira para perceber em que momento essa mensagem do Cristo nos enfrenta e, ao mesmo tempo, nos convida a uma vida melhor. Nos convida a uma vida melhor. É preciso tirar Jesus da cruz. É preciso tirar Jesus da cruz. Não o símbolo religioso. Não o símbolo religioso. Nós não somos chamados a acender vela, a dobrar os joelhos. Não, não, não. É algo muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo do que isso. A mensagem se chama Natal Simbólico. Ela está publicada em 2 livros, Antologia Mediúnica do Natal e Pontos e Contos. Antologia Mediúnica do Natal, um livro de autores diversos, Pontos e Contos, um livro exclusivamente do nosso Irmão X. Antologia Mediúnica do Natal, capítulo 19, Pontos e Contos, capítulo 37. Natal Simbólico. Harmonias cariciosas atravessavam a paisagem, quando o lúcido mensageiro continuou: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer.
Fora loucura esperar a reforma do mundo sem o homem reformado. Jamais conheceremos povos cristãos sem edificarmos a alma cristã. Eis porque o Natal do Senhor se reveste de profunda importância para cada um de nós em particular. Temos conosco oceanos de bênçãos divinas, maravilhosos continentes de possibilidades, florestas de sentimentos por educar, desertos de ignorância por corrigir, inumeráveis tribos de pensamentos que nos povoam a infinita extensão do mundo interior. De quando em quando, tempestades renovadoras varrem-nos o íntimo, furacões implacáveis atingem nossos ídolos mentirosos. Quantas vezes o interesse egoístico foi o nosso perverso inspirador? Examinando a movimentação de nossas ideias próprias, verificamos que todo princípio nobre serviu de precursor ao conhecimento inicial do Cristo. Verificou-se a vinda de Jesus numa época de recenseamento. Alcançamos a transformação essencial justamente em fase de contas espirituais com a nossa própria consciência, seja pela dor ou pela madureza de raciocínio. Aqui, o que esse benfeitor vai fazer é um paralelo entre o contexto histórico e o nosso contexto evolutivo. O contexto histórico em que Jesus veio e o nosso contexto evolutivo em que esse Cristo precisa nascer em nós. O Cristo vivo. A mensagem do Evangelho aqui dentro. Não havia lugar para o Senhor. Jesus nasceu numa manjedoura porque não havia lugar para ele. A manjedoura, ali, o lugar dos animais era no fundo da casa. Então não tinha lugar dentro da casa, teve de ser nos fundos, ali, junto aos animais. Então não havia lugar para o Senhor. E aí o benfeitor, comparando, vai dizer: nunca possuímos espaço mental para a inspiração divina, absorvidos de ansiedades do coração ou limitados pela ignorância. Então, o que significa a mensagem de Jesus na minha vida? Significa eu trabalhar intimamente, porque ansiedades aqui não é a crise de ansiedade. Ansiedades aqui são as inquietações, os imediatismos. O Evangelho precisa nascer em mim para que Jesus tenha espaço. Paulo vai dizer assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. É preciso que Jesus tenha espaço. Então eu preciso acerenar as minhas ansiedades, as minhas inquietações, aclarar a minha consciência, dando aí um horizonte mais vasto, para que a mensagem de Jesus ganhe campo dentro de mim, a expressar-se e frutificar fora. E aí o benfeitor prossegue: a única estalagem ao hóspede sublime foi a manjedoura. Não oferecemos ao pensamento evangélico senão algumas palhas misérrimas de nossa boa vontade, no lugar mais escuro de nossa mente. A esse respeito, Emmanuel escreverá no Caminho, Verdade e Vida, capítulo 120, o zelo próprio. E ali o benfeitor nos convidará a perceber como o corpo físico nos requer atenção. O banho, os dentes, a alimentação, a higiene, o descanso. E qualquer departamento desse que for esquecido traz consequências graves, podendo, num grau superlativo, levar à morte. Aí Emmanuel dá o salto. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal requer de nós tudo isso, que não pede o espírito com seus valores eternos? Então, oferecer espaço, lugar para o pensamento evangélico é cuidar de si. Cuidar de si. Surge o infante celestial, o menino, a criança celestial dentro da noite. Em paralelo, quase sempre, não sentimos a bondade do Senhor senão
no ápice das sombras de nossas inquietações e falências. A estrela prodigiosa rompe as trevas no grande silêncio. E, em paralelo, quando o germe do Cristo desponta em nossas almas, a estrela da divina esperança desafia nossas trevas interiores, obscurecendo o passado, clareando o presente e indicando o porvir. É sobretudo a isso que esse evangelho vai nos convidando. A uma questão profundamente íntima, particular. Porque nós não somos chamados a agir segundo o Cristo. Esse é um grande equívoco. Nós não somos chamados a agir segundo Jesus. Nós somos chamados a sentir como Jesus sentiu. A amar como Jesus amou. Aliás, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É isso. É um processo interno, portanto. E aí o benfeitor prossegue, dando as suas exemplificações, as suas indicações. E aí, ao final, ele diz assim: aqui termino minhas humildes lembranças do Natal simbólico. Segundo observais, o Evangelho de Nosso Senhor não é livro para os museus, mas roteiro palpitante da vida. Roteiro palpitante da vida. É preciso, assim, perceber que há uma construção, uma edificação em curso. Há um trabalho se desdobrando, se apresentando. Há uma necessidade de olhar para dentro. Acabei de sair de uma live, agora que nós podemos comentar, quando o Espírito de Verdade se apresenta a Allan Kardec. Quando o Espírito de Verdade se apresenta a Allan Kardec e diz a ele da missão. Diz a ele da missão que se desdobraria, está narrado no livro Obras Póstumas, lá na segunda parte, quando um dos itens, né, em que Kardec vai falar a minha missão. A minha missão. E aí, há uma fala do Espírito de Verdade que é curiosíssima. Kardec pergunta assim, qual seria a principal causa da minha falha? Por acaso é a insuficiência das minhas capacidades? Aí o Espírito de Verdade fala assim, não. Capacidade tem, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que rude é a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. E aí a gente acha, às vezes, lendo esse texto, que o Espírito da Verdade está falando de uma tarefa de divulgação, de exposição. Tens que expor a tua pessoa. Por quê? Porque é preciso trabalhar a intimidade. A gente só trabalha naquilo que a gente vê. A tarefa de Kardec não era publicar 5 livros, 10 livros. Como a nossa também não é. A nossa tarefa não é realizada fora. A principal tarefa é quem eu me torno enquanto eu faço a obra fora. Essa é a tarefa da exposição, que vai tirando, que vai mostrando de mim aquilo que eu sou mesmo. Então, esse evangelho, para nascer em mim, ele vai, antes de tudo, me mostrar a necessidade de melhora. Então, vai pôr luz na minha ignorância, vai pôr foco nas minhas chagas, para que possa haver cuidado ali. Para que possa haver cuidado.
Então, o grande convite do Evangelho é esse: transformar a vida de Jesus em um roteiro palpitante de vida. Isso significa que no dia a dia mesmo, você confrontado, você mexido, ver ali coisas dentro de mim que eu não gostaria de ter, mas que faz parte do trabalho a ser realizado. É assim que Paulo vai dizer algo curiosíssimo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. E parece-nos que Paulo está ali dizendo de uma transformação repentina. De uma transformação repentina, como se fosse possível deixar de ser quem nós construímos e nutrimos até agora, simplesmente porque a mensagem de Jesus chegou. Mas é porque, na verdade, a mensagem do Cristo, ela muda um ponto essencial na nossa trajetória, que são os propósitos. Não é onde eu estou, é onde eu desejo chegar. E então a gente percebe que a grande tarefa do Evangelho, não é me tornar uma pessoa boa, porque bom é resultado. Bom é resultado. A tarefa do Evangelho não é me tornar uma pessoa boa. E por que talvez nós tenhamos essa ideia? Talvez porque nós tenhamos esse ideal é que a gente se frustra tanto. A tarefa do Evangelho é me tornar uma pessoa melhor. Isso diz de propósito, isso diz de onde eu quero chegar, mas isso diz, antes de tudo, de um caminho a percorrer. Nova criatura é porque agora aponta a outra direção. Aponta a outra direção. A direção do caminho, ou o caminho em si que me tornará e me pedirá ser melhor. Porque é um propósito. É um propósito. Não se trata do resultado. Se trata da construção, da caminhada. Da caminhada. Quando então a gente nota que esse estar em Cristo é, em verdade, mudar ali os rumos da caminhada, os rumos da jornada, a gente lida com esse evangelho de uma maneira mais madura e, portanto, percebo que não sou convidado a perdoar de um dia para o outro, nem menos a ter paciência de um dia para o outro, mas sou convidado a estabelecer isso como um propósito e caminhar nessa direção. Não para que eu seja uma pessoa boa, mas para que eu me torne um pouco melhor todos os dias. A grande frustração de querer ser uma pessoa boa é que nunca chega. Cada passo que darmos na direção de sermos bons nos mostrará um horizonte ainda mais distante dessa tal bondade, a ponto de chegarmos no nível do Cristo e repetir bom só um, que é o Pai. Nem ele se sentia bom, ou nem ele se dizia bom. Bom só um, que é o Pai. Então é uma caminhada, não é sobre chegar. A gente não sabe onde vai chegar. Mas a gente precisa ter claro qual o caminho a seguir. Sermos melhores. Isso é construção diária. Isso é construção diária. Por isso que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ao falar de hábitos, vai falar da construção dos bons hábitos para combater os maus. Porque o jeito de combater a sombra é acendendo uma vela, é fazendo luz. Não é gritando contra a sombra. Não é saindo de arma em punho para guerrear contra a sombra.
Então, esse grande convite do Evangelho é trabalhar intimamente. Trabalhar intimamente para que sejamos novas criaturas, não no sentido de reformadas completamente, mas de agora estabelecidos novos propósitos. Porque essa mácula que a gente tanto observa em nós, prosseguiremos observando por muito tempo. Mas é preciso não deixar de caminhar. É por isso que gostaria aqui de trazer uma mensagem, uma segunda mensagem, mas agora do benfeitor Emmanuel, no livro Ceifa de Luz. Livro Ceifa de Luz. Emmanuel vai comentar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O extraordinário capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, em que Paulo diz assim, o último versículo, aliás, né? Em que Paulo diz assim: agora, pois, permanecem estas três, a fé, a esperança e a caridade, ou em algumas traduções, o amor. Porém, a maior destas é a caridade, ou ainda, a maior destas é o amor. Em termos práticos, a diferença inexiste. A diferença é nula. Mas Emmanuel vai falar aqui do aspecto da caridade, porque nós precisamos responder uma pergunta: o que é estar em Cristo? É notório que a resposta não é ser bom. Ainda hoje, mais cedo, num grupo nosso de estudo, a gente refletia que Jesus não vem quando a obra está pronta. Jesus vem quando a obra pode começar. Porque o trabalho do mestre, fazendo mesmo referência à carpintaria de José, o trabalho do mestre é o trabalho da edificação, dos alicerces, dos sustentáculos, daquilo que vai manter a edificação. Então, Jesus não aparece quando as coisas estão feitas. Jesus aparece quando nós damos condições para que elas possam começar a ser feitas. Então, Emmanuel vai falar aqui do amor e da caridade, porque, em verdade, é isso que Jesus tanto nos solicitou. Se me amardes, guardais os meus mandamentos. Se estivereis em mim, as minhas palavras estiverem em vós, tudo o que pedirdes ao Pai, Ele vos dará. Jesus nos convida a todo tempo a estar nele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. O que há de ser estar em Cristo, senão essa prática diária de uma caridade ou de um amor que me reforma, que me abranda, que me permite enxergar ainda mais longe. Porque o olhar do amor é atemporal. Vislumbra coisas que quem está inscrito no tempo não vê. Então, chamados a esse estar em Cristo, que em outras palavras será essa prática incessante do amor, é que nós gostaríamos de passar nessa mensagem: caridade do entendimento. Também por crer que o grande desafio, ou um dos grandes desafios para hoje, para esse Natal, para essa virada de ano, e para toda uma rotina que retoma o seu ritmo presencial, o seu ritmo não exatamente igual a antes da pandemia, mas o seu ritmo de vida normal, a mensagem: caridade do entendimento. Caridade do entendimento. Apenas uma reflexão de início que é preciso ser feita, porque Emmanuel traz um símbolo aqui que eu confesso fiquei pasmo assim. Depois a gente continua, a mensagem é linda e extremamente necessária. Emmanuel começa a mensagem dizendo assim: na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar.
que nos assegura o equilíbrio orgânico. Precisamos tanto da caridade na sustentação do progresso espiritual, quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Uma rápida pausa nessa frase. Que Emmanuel está dizendo que a caridade sustenta o progresso espiritual da mesma forma que o ar assegura o equilíbrio orgânico. Mas há algo que nós precisamos lembrar. É que Emmanuel não escreve a esmo. Nada em Emmanuel é fortuito. Então, algo que nos chama a atenção nessa fala do benfeitor é: por que usar o símbolo do ar? Percebamos que o ar não é a única coisa que assegura o equilíbrio orgânico. Ele é uma das necessárias, mas ele não é suficiente. Ninguém vive de respirar. É claro que se não respirar, morre. Mas respirar não basta. É necessário, mas não basta. Então ele poderia ter usado qualquer outro símbolo aqui. Um símbolo possível, a água. Porque se você respirar e não tomar água, você desencarna breve. Bem breve. Bem breve, né? Então ele poderia ter usado a água. Por que usar o ar? Ele poderia ter usado o alimento. O que, aliás, faria muito sentido e daria boas reflexões. Veja, a caridade comparada ao alimento do corpo, o alimento que fornece energia, que fornece sustentação, que assegura a caminhada. Mas Emmanuel resolveu usar o ar. Por quê? Por quê? Uma das primeiras coisas que nos chamam a atenção é que quando Emmanuel fala de ar, sutilmente ele está lembrando Gênesis 2. Quando há ali a narrativa da criação, primeiro 7 dias da criação, isso vem em Gênesis 1 até o início do capítulo 2, versículo 4. Depois do versículo 5 em diante, uma nova criação é narrada. Mas nessa é curioso porque o homem é o primeiro a ser criado. E então, Deus, se servindo da argila, monta o homem e sopra nas narinas. O ser de barro vira alma vivente. Alma vivente. Talvez então com esse símbolo que Emmanuel esteja dizendo é que a caridade é a presença de Deus em nós. É a presença do próprio Criador em nós. E talvez você esteja dizendo, mas eu sou muito ruim. Eu sou tão ruim. Tenho tantos vícios, tantas imperfeições. Pois bem, o mesmo Paulo que disse, quem está em Cristo, nova criatura é. O mesmo Paulo que disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele diz isso na carta aos Gálatas. Na carta aos Gálatas. A carta em que ele vai narrar a briga dele com Simão Pedro. E pasmem, que é aquela que Emmanuel narra no Paulo Estevão. Pasmem. Paulo escreve assim, no capítulo 2 da carta aos Gálatas. Paulo escreve assim: e eu repreendi Simão Pedro porque era repreensível. O mesmo Paulo que errou com Pedro. Emmanuel vai dizer isso. Se não é a atitude de Pedro de silenciar, fazer uma prece, buscar a inspiração, talvez nós teríamos hoje 2 cristianismos, o de Pedro e o de Paulo. A ação que manteve a união não foi a de Paulo que expôs Simão Pedro, foi a de Simão Pedro que silenciou e prosseguiu a reunião. O mesmo Paulo, que ainda não tinha percebido o equívoco, escreve na carta aos Gálatas, repreendi Simão Pedro porque era repreensível. Ele vai dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E ele também vai dizer na carta aos Romanos, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Acontece que a presença de Deus em mim não é pela bondade que eu já edifiquei,
é pela misericórdia, que é a característica dele. Só que se eu não me abro a isso, se eu não permito que esse fluxo divino perpasse dentro de mim, eu vou ficar o tempo inteiro fechado. Mas a caridade é, antes de tudo, um movimento do Criador na criatura. O bom samaritano foi movido de íntima compaixão. A caridade é de fato semelhante ao ar, porque ar é espírito e ar é o símbolo da vida. É o que confere vida a um ser inicialmente de barro. Um sopro que vem do Criador. Então, sim, a caridade é semelhante ao ar. Para assegurar equilíbrio, sustentáculo no progresso espiritual. Mas há ainda algo mais interessante. Mais interessante. Quando pensemos, por exemplo, na bexiga, no balão de festa. Quando você enche ele de ar, ele ganha volume, mas ele perde densidade. Por quê? Porque ele ganha só volume, ele não ganha massa. Densidade é massa sobre volume. Você aumenta o volume, mantém a massa, a densidade cai naturalmente. E o que acontece? O balão sobe. O balão sobe. Isso é extraordinário. Porque a sustentação do progresso espiritual. Para sustentar o progresso espiritual, nós precisamos da caridade. O que é progresso espiritual? Subir. Subir. Então, aqui caridade comparada ao ar, porque é aquilo que me eleva. Aquilo que me eleva, aquilo que me projeta para mais alto. Por isso somos chamados à ação ou à prática incessante da caridade. Não porque somos bons ou dignos, mas porque apesar de não sermos bons, apesar de não sermos dignos, temos essa presença divina em nós e igualmente somos chamados a exercê-la, elevando-nos, portanto. Agora sim, percebendo essas características sutis da caridade, que não é praticada em um ou outro ponto, porque é preciso compreender que também nessa metáfora, ao falar do ar, Emmanuel está nos mostrando que caridade não é algo feito pontualmente, mas algo feito de forma incessante, porque você respira. Todo segundo você respira. Todo segundo você puxa ar e solta ar. Então, caridade não é ato caritativo. Caridade não é ato caritativo. Caridade é um estilo de vida, é um modo de viver. É cultivar essa presença de Deus em nós, elevando-nos na ascensão, na subida espiritual, não material, né? E aí agora Emmanuel vai dar um salto, porque ele vai falar do regime de interdependência, ou de colaboração, ou de necessidade de uns com os outros. E aí ele diz assim: lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas, a caridade da compreensão e do entendimento, que é, antes de tudo, essa presença de Deus em nós, para que eu sinta pelo outro o amor que Deus tem por ele, e igualmente me eleve, porque diminui densidade, diminui angústia, diminui sobrecarga de aflição, diminui desespero, me eleva, portanto. Aí Emmanuel prossegue. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam,
recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria. A estrada é do outro, como é que ele vai usar o meu ponto de vista? A estrada é dele. A caridade da compreensão vem antes de tudo pela percepção de que eu preciso dar ao outro o direito de ser como ele é. Dar ao outro como se eu estivesse exatamente na posição de dar, mas dar ao outro a liberdade de ser quem ele é. É até difícil dizer isso, porque ele tem todo o direito de ser quem é. Como uma frase atribuída ao nosso Chico, dou aos outros o direito de ser quais são e a mim o dever de ser cada dia melhor. A isso somos chamados. Isso é tirar Jesus da cruz e trazer ele para a minha vida. Porque Jesus não tentou mudar Judas. Jesus não se impôs a Simão Pedro. Jesus, podendo apontar os dedos para criticar, condenar, mostrar a sua decepção, resolve antes desejar a paz, estar ali presente, orientar. E aí prossegue Emmanuel. O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação e somente através dele, do amor, integrar-nos-emos na sinfonia excelsa da vida. Guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentem. Jesus trabalha em mim e também trabalha no outro. O Pai trabalha em mim e também trabalha no outro. Os espíritos superiores trabalham em mim e também trabalham no outro. Como o próprio Espírito de Verdade falará no item 6 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu, o divino jardineiro, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Por isso Emmanuel encerra a mensagem dizendo: não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e, estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá por fim no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem exigência, na certeza de que apenas amando e auxiliando, sem reclamar, é que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Recorrendo aqui mais uma vez ao símbolo do ar, que eleva e vem do próprio Criador. Essa é a mensagem de Jesus em nossas vidas. A mensagem que me convida à caridade bem compreendida e bem sentida, que não é ato caritativo, porque não é uma coisa de momento. É um jeito de viver. A isso somos chamados, porque no Evangelho tem vida. Como disse certa vez um benfeitor amigo, numa reunião mediúnica, o Evangelho tem vida. É preciso, portanto, vivê-la. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença, desejando mais uma vez os nossos votos de Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Jesus seja para nós todos a direção, a companhia e o exemplo, hoje e sempre. Muita paz e muito obrigado.